Graças pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina dos livros históricos e o primeiro livro que nós vamos estudar é sobre o livro de Josué. Então, convido a você para a gente mergulhar nesse livro e ser edificado através da palavra de Deus. Espero que essa aula possa te ajudar. Então, já iniciando aqui o nosso livro de Josué, Deus ele vai comissionar Josué, ele vai levantar esse homem para então substituí-lo, Moisés. E Deus diz algumas palavras para Josué, palavras essas que são bem interessantes. Ele vai dizer: Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, nessa comissão, nessa grande missão que Deus entrega a Josué, Deus já pede para ele ser forte e corajoso. É assim que um líder deve ser. O líder, ele deve ser forte. O líder deve ser corajoso. Josué precisava ser forte e corajoso porque a missão que ele teria nada mais era do que substituir o próprio Moisés de fazer com que esse povo chegasse à terra de Canaã. E essa missão não seria fácil porque muitos ali questionavam a sua liderança, assim como questionaram a liderança de Moisés, e também aquela terra estava habitada por homens poderosos, reis poderosos e soldados assassinos. Então Josué precisava muito bem ser forte e corajoso. E aí Deus, ele aconselha o povo, ele pede ao povo para que o povo lembre da sua lei. E seguir a lei do Senhor, que Deus entregou no Monte Sinai, geraria algumas consequências. Essa obediência geraria algumas consequências. Aqui eu coloquei algumas. Por exemplo, obedecer toda a lei, eles seriam bem-sucedidos em sua missão. A missão ali de tomar aquela terra e se apossar daquele local. Se eles não se desviassem dela, eles teriam capacidade de cumprir fielmente tudo que dava escrito nessa lei. Então, eles não podiam deixar de falar dela e nem de meditar nela dia e noite. E a consequência de tudo isso é que eles iriam prosperar em seus caminhos. E essa prosperidade ela não seria apenas uma prosperidade material ali na terra de Canaã, mas também uma prosperidade no relacionamento com Deus, onde o povo iria amar a Deus sobre todas as coisas, e prosperidade no relacionamento com o próximo, onde eles iriam amar o seu próximo como a si mesmo. É essa prosperidade também que Deus fala. Uma prosperidade material, uma prosperidade relacional com Deus e com o seu próximo. E assim, a nação de Israel seria uma nação, então, saudável. O segredo de tudo isso era o povo obedecer a palavra de Deus, não deixar de falar dela, não se desviar dela e meditar nela dia e noite. Uma pergunta que podemos fazer é: como vai o nosso amor pela palavra de Deus? Como vai a nossa meditação na palavra do Senhor? E como vai a nossa evangelização relacional com os nossos parentes, amigos e conhecidos? Será que temos falado dessa palavra? Nós precisamos refletir nisso. E Deus ele continua aconselhando Josué. Então, a condição aqui para eles serem prósperos e bem-sucedidos na terra realmente
era esse relacionamento com Deus através da obediência à lei do Senhor. Então, Josué, ele vai preparar o povo, então, para entrar nessa terra. Ele chega a dizer aqui para o povo, olha só, daqui a 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. A gente precisa entender que a terra estava habitada por vários povos, vários reis. Só que essa terra, Deus a entregou ao povo de Israel. Precisamos entender que a terra é de Deus e Ele dá a quem Ele quiser, com o propósito a qual Ele quer. Então, 3 tribos, aliás, 2 tribos e meia, Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés, elas ficaram aqui na região leste, aqui do Rio Jordão, e elas serviriam como tribos que iriam ajudar as outras 9 e meia a tomar posse do local entregue por Deus. Então, elas iriam ajudar eles a ocuparem ali a região da parte oeste do Rio Jordão e depois elas voltariam para ocupar a parte leste. Essas tribos elas foram fundamentais aí na conquista da terra de Canaã. Então, nós temos uma personagem bem interessante aqui, que é a personagem Raabe, e ela tem um encontro com os espiões e ela vai servir com um grande papel ali de ajudar esses espiões a executarem bem o seu plano. Então, Josué ele vai enviar ali 2 espiões ali da cidade de Sitim, certo? Para que eles possam observar a cidade, eles possam colher informações da cidade de Jericó. Perceba que Sitim está aqui no ponto amarelo. E eles vão atravessar o rio e chegar ali em Jericó. Ok? Quando eles chegam em Jericó, eles vão se hospedar justamente na casa dessa personagem chamada de Raabe. Essa personagem é uma prostituta. Ela mora justamente em cima das muralhas de Jericó. As muralhas eram enormes e dava ali para famílias construírem suas casas em cima delas e também até de alguns comerciantes montarem suas barracas e venderem ali os seus materiais. O rei de Jericó, ele acabou descobrindo que haviam homens ali com o intuito de observar a cidade. Então ele chega para Raabe e diz: olha só, ficamos sabendo que esses homens estavam na sua casa. Mande embora esses homens, porque eles vieram espionar as terras. E aí Raabe responde: olha só, eu não sabia de onde tinham vindo esses homens. Eles partiram ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade. Corram atrás dele, porque possivelmente vocês conseguirão capturá-los. Foi essa a ideia de Raabe. Então, na verdade, ela tinha levado eles para o terraço e os escondidos ali sobre os talos de linho. Então, essa foi a atitude de Raabe. Ela protegeu os homens do Senhor, protegeu ali os enviados por Josué, e ela, na verdade, fez isso porque ela creu no Senhor, ela creu no Deus de Israel. A fé dela fez ela tomar essa atitude. Olha só o que ela diz para os homens: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Essa é uma frase muito forte. Realmente ela creu que Jericó seria destruída. Ela reconhece que Deus deu essa terra ao povo de Israel. E ela continua: por causa de vocês, todos perderam a coragem.
Por qual motivo? Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela reconheceu que, na verdade, realmente, o Deus de Israel é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, reconhecendo que não há nenhum outro Deus além dele. E ela continua fazendo um pedido. Ela diz, no versículo 12 do capítulo 2, jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. No dia que vocês vierem destruir a cidade, poupem a minha família. E então, realmente, ela fez um acordo com esses homens. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, porque, na verdade, realmente ela morava ali em uma casa no muro da cidade, nas muralhas da cidade. Então, os espiões fugiram para uma montanha e passaram ali 3 dias, certo? Esperando ali acabar aquele alvoroço provocado pelos soldados de Jericó. Então, depois que eles atravessaram o rio e foram embora, eles chegaram para Josué e disseram, sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Vamos atacar, vamos nos preparar, vamos nos santificar. O Senhor entregou Jericó em nossas mãos. O Senhor entregou Canaã em nossas mãos. Essa foi a frase que eles disseram para Josué quando eles chegaram ali, onde eles estavam acampados antes de entrar na terra. E qual a diferença entre Raabe e os soldados de Jericó? Raabe creu. Os soldados de Jericó, porém, não creram que aquela cidade seria destruída e não se renderam. Como eu já falei, olha as frases delas. O Senhor deu a vocês essa terra. Ela reconheceu que o Senhor realmente tinha dado a terra ao povo. O Senhor, seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Hebreus 11:31 vai colocar Raabe na galeria dos heróis da fé, dizendo, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Pela fé, a sua vida foi poupada e ela foi inserida no arraial do povo de Deus, na família do povo de Deus. Uma gentia, uma prostituta que veio a se tornar uma ex-prostituta. Então, Raabe, ela se casa com Salmo, certo? E de Raabe vai vir Davi, que é trineto de Salmo e Raabe. E de Davi vem o Senhor Jesus Cristo. Então, na linhagem do Senhor Jesus Cristo, existe uma gentia e uma ex-prostituta, o que mostra que a salvação é para todos os povos, não somente para os judeus, mas também para todos os povos. Então, Davi é trineto de Salmo e de Raabe. Essa informação muito interessante. E aí eles vão experimentar o primeiro milagre. Eu não sei se você lembra qual o primeiro milagre que ele vai experimentar, que o povo de Israel vai experimentar. Então, o primeiro milagre é a travessia do Rio Jordão. O Rio Jordão, assim como o Mar Vermelho, ele vai se abrir. Então, o povo, ele se acampa ali em frente ao Rio Jordão, ali mais ou menos em Abel Sitim, aqui no ponto amarelo. E eles acampam ali por 3 dias. E Josué diz, santifiquem-se, pois amanhã Deus fará maravilhas entre vocês. E aí ele convoca os sacerdotes pegam a arca do Senhor, e aí eles passam na frente do povo e tocam os seus pés nas margens do rio Jordão, e aí o rio começa a se abrir. E aí então o povo é convocado a atravessar o rio em uma distância da arca de 900 metros, para você ver o respeito que eles tinham pela arca,
que representava a presença do Senhor, como se o rio abriu porque o Senhor estava passando. O rio, ele separou as suas águas porque o Senhor estava passando por ali. Então, os sacerdotes entram no rio, ficam parados no meio ali do rio, enquanto o povo o atravessava. Então, Deus ele tem um objetivo de abrir esse rio. Qual é o objetivo? A gente precisa lembrar que toda aquela geração que viu o Mar Vermelho se abrindo, ela morreu no deserto. E que os que estão passando aqui agora são os filhos daquela geração que não viram o Mar Vermelho se abrindo. Então Deus ele queria lembrar o povo, abrindo esse rio, de quem ele é, de quão poderoso ele é, de quão único e santo ele é. Mais uma vez, Deus lembrando o povo, porque o povo, assim como nós, se esquece facilmente daquilo que Deus nos diz. Então, Deus também ele queria dar a autoridade e credibilidade à liderança de Josué. Josué liderou o povo e Deus faz isso para dizer, olha só, eu estou com o meu servo. Eu levantei ele para substituir Moisés, então ouçam ele. Então Deus mostra também que a sua mão é poderosa e que o povo devia temê-lo, respeitá-lo e ouvi-lo. Então é por isso que ele faz esse milagre da abertura do Rio Jordão. Então ao atravessarem, Josué convoca para que um líder de cada tribo pegasse uma grande pedra ali no local e então ajuntassem essas grandes pedras para ficar ali como memorial daquilo que aconteceu. Essas pedras serviriam como uma espécie de testemunho que Deus abriu o Rio Jordão e o povo passou. Então eles colocaram ali na cidade de Gilgal, que foi a primeira cidade ali que eles acamparam ao atravessarem o Rio Jordão e colocar o pé na terra prometida, cidade de Gilgal. Olha só onde ficava aqui a cidade de Gilgal, justamente aqui, certo? Então eles atravessaram e acamparam aqui em Gilgal, próximo a Jericó, certo? E fizeram esse memorial das 12 pedras. Além disso, ele chamou a geração para fazer a circuncisão, a geração que nasceu no deserto ainda não tinha feito essa circuncisão, então o povo se santificou, eles celebraram a Páscoa e também algo interessante que aconteceu é que o maná que foi enviado por Deus durante 40 anos no deserto, ele cessa, ele acaba. E o povo vai começar a usufruir do fruto da terra ali em Canaã. Isso deixou os reus, amorreus e cananeus completamente assustados, e aí eles perderam a coragem de entrar em combate com os israelitas, porque eles pensaram, como que nós vamos enfrentar um povo que chegou próximo ao Rio Jordão e esse rio se abriu? Como que nós vamos enfrentar esse povo e certamente como nós vamos enfrentar o seu Deus? Então, aqui mostra também Deus confrontando os deuses dos cananeus, porque era um povo politeísta e, com certeza, eles viram esse testemunho do Deus de Israel e não conseguiram recorrer para o seu Deus e acabaram se amedrontando. E aí Josué ele vai presenciar uma teofania. Lembra do que é teofania nas nossas aulas? É a manifestação de Deus através de algo. Okay? Isso é uma teofania. Deus pode se manifestar através de um anjo, Deus pode se manifestar através de uma própria pessoa. Então, Deus se manifestou, por exemplo, para Moisés ali na sarça ardente. Então, isso é uma teofania. E aqui Josué vê um homem de pé segurando uma espada. Olha que coisa sobrenatural aqui, essa visão de Josué. Na verdade, não foi uma visão. Na verdade, ele viu literalmente um homem na sua frente
segurando uma espada. E aí Josué pergunta para ele: você é por nós ou você é contra nós? E aí ele diz: olha só, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu venho nessa qualidade. Então, eu sou o comandante. Sou eu que estou liderando todo o povo. Então, tira as suas sandálias, Josué, pois o lugar em que você está, ele é totalmente santo. Ele fala a mesma frase que Deus falou na sarça ardente para Moisés, mostrando que ele estava falando com um ser divino. Por isso ele deveria tirar as suas sandálias. Então, quem na verdade é esse homem? Esse homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos assim. Então, o objetivo dessa aparição era encorajar novamente Josué. Deus já havia falado anteriormente: seja forte, corajoso. Deus abriu o Jordão e aqui novamente Deus aparece para encorajar o seu servo. Veja como Deus é gracioso e paciente. Ele sabe do coração dos seus servos. Ele sabe que muitas vezes a gente duvida e muitas vezes a gente é tomado pela incerteza ou pelo medo e não sabe do que vai acontecer lá no futuro. E a todo tempo Deus nos lembra através da sua palavra que Ele está conosco, que Ele pede para continuarmos seguindo firmes e cumprir a missão que Ele nos entregou. Então, Ele vai apresentar um plano para derrubar Jericó. E esse plano ele é meio sarcástico, esse plano ele é meio irônico, porque Deus não vai apresentar uma estratégia militar, humanamente falando, mas na verdade ele só quer que o povo siga um pequeno plano e o segredo para a vitória é a obediência do povo. O povo não precisa de uma estratégia militar magnífica. O povo precisa apenas obedecer ao seu Senhor. E é isso que vai dar a vitória ao povo. Então, eles vão experimentar o segundo milagre, que é a queda das muralhas de Jericó. O povo de Jericó, sabendo do poder do Deus de Israel, eles ficam com medo e fecham a cidade. Ninguém sai da cidade, ninguém entra. Todo mundo estava com medo. E o Senhor disse a Josué: eu entreguei nas tuas mãos, Josué, Jericó, seu rei, seus homens de guerra, todos estão entregues na sua mão. Perceba que é o Senhor que entrega. Então, a primeira coisa que eles deveriam fazer era, durante 6 dias, os seus homens armados deveriam marchar uma vez ao redor da cidade. Um dia após o outro. Um dia após o outro, eles iriam marchando ao redor da cidade. E ali, 7 sacerdotes deveriam pegar chifres ali para servir como trombetas, e ali eles iam tocando essas trombetas ao passo do marchar, ok? E na frente da arca e atrás dos soldados. Então, o terceiro passo ali era que no 7º dia, no último dia, eles iriam marchar 7 vezes ao redor da cidade, com os sacerdotes tocando ali as trombetas. E aí, quando ele chegasse na última marcha, e eles deveriam gritar. Então, o resultado dessa gritaria era que as muralhas de Jericó iriam cair e o povo então poderia partir para o ataque, destruindo todas as coisas, todos os bens de Jericó e todas as pessoas. Essa foi a ordem do Senhor, o nosso Deus. Eu fico imaginando como que os cananeus observaram essa atitude do povo de Israel marchar ao redor da cidade e tocar essas trombetas.
Possivelmente eles debocharam dessas atitudes. Eles não creram que a cidade poderia cair porque eles não se entregaram. Então, os habitantes aqui veem a estratégia de Israel por 7 dias e eles não se arrependem. Somente Raabe e sua família creem que a cidade será realmente destruída. Então, a cidade, no 7º dia, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. É isso que Josué diz ao povo, e ele lembra de Raabe. Então, somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela serão, na verdade, poupados. Toda prata que vocês acharem, todo ouro, todos os utensílios, todo bronze, todo ferro, tudo isso vai ser consagrado ao Senhor, pertence ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então, possivelmente ali, toda essa riqueza ela seria utilizada ali nas atividades feitas no tabernáculo. O que a gente entende é que a prata, o ouro, o ferro, o bronze estava sob posse do povo cananeu e deveria ter muita prata, muito ouro, muito bronze, muito ferro. E Josué disse: peguem tudo. O que nós aprendemos com isso é que tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Como Ageu 2, versículo 8 diz que o ouro e a prata são do Senhor. Então, Deus não rouba nada de ninguém, porque tudo é dele. Por exemplo, o nosso dinheiro, ele só chega ao nosso bolso por causa da nossa saúde física e mental. E nós só temos saúde física e mental porque Deus nos dá condições de tê-las. Então, Ele nos dá condições de trabalhar para que tenhamos condições de ganhar dinheiro, para que tenhamos condições de pagar tudo aquilo que a gente precisa para a gente suprir as nossas necessidades. Então, o dinheiro que a gente tem, ele vem do Senhor. Nada é nosso. A saúde que a gente tem, ela também vem do Senhor. Tudo é dele, nada é nosso. A gente precisa reconhecer isso, que ele nos dá bem materiais e nos dá dinheiro para administrarmos e então com essa boa administração o louvarmos. Possamos entender isso. Então, quando as muralhas caíram, eles entraram na cidade, começaram a matar homens, mulheres, jovens, velhos, boi, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que havia em Jericó, eles mataram. Então, o segredo realmente da vitória foi que Deus estava no meio do povo através da arca e o povo obedeceu a ordem de Deus, o plano de Deus de circular a cidade durante 7 dias. A vitória foi do Senhor, não foi do povo. Porque, analisando numa perspectiva militar, os israelitas eram inferiores ao povo de Jericó. Eles não conheciam a região. Então lembra que Josué falou que tudo deveria ser destruído. O ouro, a prata, o ferro e o bronze deveria ser consagrado ao Senhor, ninguém podia tocar. Só que no meio desses soldados, um desses soldados chamado Acã, ele deu-se de esperto e então roubou alguns utensílios, alguns objetos e escondeu no seu quarto. Então, isso acabou acendendo a ira de Deus. E ali, no capítulo 7, vai falar que a ira de Deus não se acendeu somente contra Acã, que foi quem roubou. A ira de Deus, ela acendeu-se contra o povo de Israel, contra todo mundo. E nós podemos fazer uma pergunta: por que a ira de Deus não se acendeu somente contra Acã, mas sim contra todo o povo? E a resposta é porque Acã fazia parte do povo.
Então nós somos o povo de Deus. Tudo aquilo que acontece com uma pessoa acontece com todas as outras. Então nós representamos o povo de Deus. Acã não representava o povo de Deus sozinho, ele representava o povo de Deus em conjunto. Então o pecado de um é o pecado de todos. Então Deus vai se irar muitas vezes quando os pecados do povo ele não é tratado. Então a gente precisa enxergar nessa perspectiva que o pecado de um é o pecado de todos e ele precisa ser tratado. Muitas vezes um ministério ele não avança porque alguém do ministério está em uma vida de pecado. Muitas vezes não avança por vários outros motivos. Muitas vezes porque Deus não quer, muitas vezes porque a liderança toma uma estratégia que não é uma estratégia bíblica, muitas vezes demora realmente o ministério avançar, é uma série de fatores. Mas muitas vezes também o ministério ele passa por crises, alguns ministérios na igreja passam por crises porque um de seus membros está em pecado ou parte dos seus membros estão em pecado e não estão levando Deus a sério. E aí mais uma cidade precisava ser conquistada. Jericó foi conquistada, eles estavam acampados em Gilgal, e aí a próxima cidade seria a cidade de Ai. E aí Josué manda, assim como ele mandou espiões para observar a cidade em Jericó e acamparem ali na casa de Raabe, ele manda alguns homens espionar a cidade de Ai. Eles voltam e trazem uma conclusão. Qual é a conclusão? A cidade vai ser destruída facilmente. Nós não precisamos usar todos os homens que a gente usou para derrubar Jericó. Manda aí, Josué, somente uns 2 ou 3 mil que a gente vai detonar essa cidade. E aí eles foram apenas com esses homens e o resultado foi que Deus abandonou o povo ali em Ai, porque o povo estava em pecado. O povo tinha roubado a Deus através de Acã. E o resultado é que os habitantes de Ai colocaram todos os homens de Israel para correr e ainda mataram 36 desses homens. E aí Deus diz: Israel pecou, apossou-se de coisas sagradas. Aquele que for pego com as coisas consagradas, esse será queimado no fogo, no meio do povo. Olha só aqui o decreto de Deus. Percebe como é sério nós servirmos a Deus? Como é sério a gente levar as coisas de Deus a sério? E não brincar com Deus e não brincar de servir a Deus. Deus é um Deus zeloso para com a sua missão. E que também nós precisamos ser zelosos com aquilo que fazemos para Deus. Então, Acã foi interrogado por Josué. Foi uma conversa bem difícil que Josué teve com ele. E aí ele confessou o seu pecado. E Josué o convidou para uma viagem ali ao vale de Acô. E que ele levasse toda a sua família e todos os seus bens juntamente com os seus animais. E o resultado de tudo isso foi que toda a sua família foi apedrejada. Depois eles foram queimados. Só dessa forma a ira do Senhor foi apaziguada. Então o que aprendemos com essa história de Acã é que quando alguém peca, parece que a pessoa que peca pensa que ela vai prejudicar só ela mesma. Mas não. Quando uma pessoa peca, quando uma pessoa erra, ela está errando também, trazendo consequências para possivelmente o seu cônjuge, os seus filhos, a sua igreja, o seu trabalho e todas as pessoas ao seu redor. Quando um marido, por exemplo, entra em adultério,
ele não só prejudica ele e a sua esposa, mas também isso afeta os filhos, afeta a igreja a quem ele serve. Quando o pastor peca contra a sua esposa, não afeta somente os filhos, afeta também toda a igreja. Quantas igrejas são divididas porque um homem de Deus acabou caindo, acabou falhando? Quantos irmãos são prejudicados com isso? Quantos irmãos abandonam a igreja porque uma pessoa falhou? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. É claro que nós não devemos abandonar a igreja porque as pessoas falharam, mas muitas vezes isso acontece. Ok? Então vamos continuar. Deus então teve a sua ira apaziguada e mandou o povo avançar agora contra Ai, dizendo novamente que ele havia entregado em suas mãos seu povo, as suas cidades e suas terras. Então, alguns homens ficaram acampados ali ao norte de Ai. Essa foi a estratégia. Por qual motivo? Eles raciocinaram o seguinte: vamos acampar aqui em frente ao território de Ai, eles vão nos observar e aí eles vão nos atacar. E aí nós vamos deixar mais ou menos 5.000 homens em emboscada, ali entre Betel e Ai. Quando esses homens vierem correr atrás da gente, esses homens que estão na emboscada vão entrar na cidade desprevenida, desprotegida. E então eles atacarão e incendiarão a cidade. Essa será a nossa estratégia. Foi exatamente isso que aconteceu. O rei de Ai então convocou todos os homens e deixou ali a cidade desprotegida e partiu em perseguição contra os que estavam acampados ao norte de Israel. Então a cidade ficou desprotegida, os que estavam na emboscada entraram na cidade, mataram um total de 12.000 pessoas, e ali a cidade então incendiada. Josué observou isso, e o que aconteceu? Ele deu a meia volta, porque eles estavam correndo, certo? E os homens de Ai atrás deles, eles deram a meia volta e mataram os homens de Ai. E também mataram seu rei enforcado. Ok? Então todos os soldados de Ai foram mortos nessa batalha. E aí, depois dessa conquista, Josué então ele vai convocar o povo para uma renovação da aliança. Ele acaba construindo um altar ali no Monte Ebal. Ele lê as palavras da lei ao povo e ele também profere ali as bênçãos e as maldições. Se o povo for obediente e fiel à palavra de Deus, o povo experimentará de várias bênçãos. Se o povo for infiel, o povo experimentará de maldições. Então, um episódio bem interessante é que os próximos que iriam ser mortos, possivelmente os próximos, seriam o pessoal de Gibeon, os gibeonitas. E eles, sabendo disso, sabendo que eles não conseguiriam vencer o povo de Israel, embora fossem um povo militarmente estratégico e de sucesso, e também um povo com uma grande população, realmente eles poderiam lutar contra Israel, mas eles temeram. Então eles tiveram uma grande ideia de contar uma mentira para Josué e os seus líderes. Ok? E essa mentira, o que foi? Eles moravam próximo do acampamento ali de Israel e chegaram para Josué e para a liderança dizendo que eram povos que era um povo que chegou ali de uma região muito distante e que queriam ali buscar ajuda ao povo de Israel. Então fizeram um juramento de paz, um acordo de paz com toda a liderança de Israel. Depois eles descobriram que isso realmente era uma mentira, mas eles acabaram jurando. E aí Josué chega para eles e diz: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós?
Por causa disso, agora vocês estão debaixo de maldição. E qual foi a maldição aqui? Por toda a vida eles iriam ser escravos de Israel, rachando lenha e levando água para o tabernáculo de Deus. Então, essa foi a maldição. Então, os gibeonitas foram muito espertos. Eles seriam os próximos a serem assassinados e acabaram mentindo para o povo de Israel. O povo de Israel acabou acreditando. Então, nós vamos aqui observar um terceiro milagre. Lembra que o primeiro milagre foi a abertura do Rio Jordão. O segundo milagre foi a queda das muralhas de Jericó. Temos então um terceiro milagre. Você lembra desse terceiro milagre? Muito bem. O terceiro milagre foi quando o sol parou, certo? Vamos entender aqui o que é que significa a expressão o sol parou, certo? O dia em que o sol parou. Um rei ali de Jerusalém, tudo acontece com ele, chamado de Adonisedeque, ele ficou com muito medo do exército israelita e muito chateado com os gibeonitas. Porque os gibeonitas, ao invés de se aliar com ele, foi pedir paz para o povo de Israel. E então ele se une com mais 4 reis para atacar justamente a cidade de Gibeon. Porque ele está em fúria com a cidade de Gibeon, que não foi buscar acordo com ele para destruir os israelitas. E aí os gibeonitas, apavorados, mandam uma mensagem para Josué e diz: não nos abandone, não abandone os seus servos, venha depressa nos socorrer. Então, Josué sai com os seus soldados de Gilgal e então vão para Gibeon e apanham de surpresa os homens aí de Adonisedeque e dos outros reis que ele chamou para ajudá-lo. E enquanto esses homens corriam e fugiam dos homens de Josué, Deus ele age jogando grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos homens de Josué. Então perceba Deus lutando na batalha, entrando na batalha, guerreando e matando os soldados, porque é Deus que está agindo. É Deus que está tomando a terra. É Deus que está expulsando esses povos. É Deus que está dando essa terra ao povo de Israel. Josué só é um mero instrumento. O povo de Israel só é um mero instrumento. E aí Josué ele faz uma oração aqui bem interessante. Estava havendo uma grande perseguição, uma grande guerra, e possivelmente o sol já estava se pondo e a batalha ainda continuava, e Josué faz essa oração: olha só, sol, pare sobre Gibeon, a guerra ainda não acabou, nós ainda não acabamos, já já vai anoitecer. E você, lua, pare sobre o vale de Aijalon. Então o sol acabou parando e a lua então se deteve. Versículo 14 aí do capítulo 10 vai dizer que o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro o sol ele não se pôs. Então, mais um milagre que eles experimentaram. E aí, como nós podemos interpretar essa passagem? Então, nós entendemos que o motivo dessa oração é que ele precisava de um pouco mais de tempo para consolidar a sua vitória. Nós temos um problema nessa passagem, é que ele pede para o sol parar e a passagem diz que realmente o sol parou. O escritor de Josué fala isso. Qual é o problema? Como o sol vai parar se é a terra que se move ao redor do sol? Então, muitas pessoas elas pegam essa passagem para criticar a palavra de Deus, mostrando que ciência e a Bíblia não se relacionam. Mas a gente precisa entender que a frase utilizada aqui pelo escritor de Josué é uma frase coloquial que muitas vezes a gente usa no dia a dia.
até mesmo os cientistas. A gente costuma afirmar que o Sol ele nasce e ele se põe todos os dias. Mas na verdade a gente entende que o Sol nunca nasce, ele nunca se põe. Na verdade é a Terra que gira ao redor do Sol, ok? Por isso a gente entende e diz que ele vai embora e depois volta. E outra problemática que a gente faz aqui, então, a Terra então parou? E se realmente Deus fez com que a Terra parasse? Ele pode fazer isso porque o nosso Deus é todo poderoso. Nós temos uma outra problemática aqui. Qual que é? É que a velocidade de rotação da Terra é de 1.700 quilômetros por hora. Certo? Então, se a Terra parasse, toda a humanidade daquela época iria experimentar uma catástrofe. Ok? Iria experimentar seriamente esse problema. Todo mundo iria morrer. Okay? Imagine aí você em um avião, certo? E de repente esse avião ele para do nada. Você vai ser jogado para fora desse avião. Ou o seu carro a 200 km por hora e ele bate em algum local e você está sem um cinto de segurança, com certeza você vai sofrer vários ferimentos, possivelmente vai morrer. Então, para a Terra parar de girar em seu eixo, Deus teria então que parar todo o universo. Então a gente entende que há uma possibilidade, houve uma possibilidade aqui. A resposta é essa: Deus ele parou todo o universo para que o seu servo tivesse tempo ali de cumprir a sua missão. Nosso Deus foi quem criou todo o universo. E realmente nada é impossível para ele. Realmente ele teria condições de parar esse universo sem nenhum problema. Ok? Então essa é uma primeira resposta. Uma outra resposta é que Deus ele poderia ter usado esse fenômeno que acontece em alguns países e cidades. Por exemplo, ali na Rússia, há uma cidade chamada de Norilsk, que ela passa 3 meses sem ver a luz do sol. É só noite. 3 meses. Novembro, dezembro e janeiro. A única luz que ela vai experimentar é essa aqui, ó, da aurora boreal, que é um fenômeno que acontece ali. Ok? E também ela passa 2 meses de dia. Mês de maio e de junho, ali é sempre dia. Agora imagine aqui comigo você experimentar esse fenômeno. Seria fantástico. Eu tenho muita vontade de passar um dia ou uma semana numa cidade como essa, em que é sempre noite. Já não gostaria de passar ali um momento onde seria sempre dia. Não seria muito legal. Seria muito bom também para nós teresinenses se passássemos aqui 3 meses desfrutando só da noite, né? Seria bem interessante. Não seria muito legal passar 2 meses desfrutando só do sol, né? Só do dia. Então seria bem interessante. Mas entenda que realmente isso existe. Existem algumas cidades no globo terrestre que elas experimentam esse fenômeno. E eu creio que Deus poderia utilizar-se desse fenômeno, que realmente é Ele quem faz tudo isso. Hoje, Deus poderia se utilizar desse fenômeno para ajudar Josué. Então, esse fenômeno ele é conhecido como o fenômeno do sol da meia-noite. E para a gente entender esse fenômeno, a gente precisa entender um pouco sobre o movimento de translação e também sobre a inclinação da Terra. Perceba que a nossa Terra, quando ela gira em torno do Sol, ela é inclinada. Ela não é completamente reta, ela não gira de uma forma reta. Na verdade, ela tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus e meio, ok?
Então, o que é o movimento de translação? É o movimento em que a Terra ela vai fazer uma viagem em torno do Sol. Essa viagem ela dura um ano e ela vai dar uma volta completa em torno do Sol. Essa volta vai durar um ano, ok? Perceba que a Terra ela gira em torno do Sol e ela está inclinada. É essa inclinação que faz com que algumas partes da superfície fiquem mais expostas ao Sol em cada época do ano. Okay? É justamente essa inclinação que vai fazer com que uma determinada parte da superfície receba os raios solares por um maior tempo do que outras partes. Okay? Então, essa inclinação vai ocasionar o sol da meia-noite, esse fenômeno chamado sol da meia-noite, que é um fenômeno onde uma determinada parte da Terra vai passar ali a receber os raios solares por uma quantidade maior de tempo. Por exemplo, no Polo Norte, há momentos em que eles vão experimentar 6 meses ininterruptos de luz do dia. Ora, se o Polo Norte passa 6 meses ininterruptos de dia, consequentemente, o Polo Sul vai passar 6 meses ininterruptos de noite, ok? 6 meses ininterruptos de noite. Então, alguns países que não estão localizados nem no Polo Norte, nem no Polo Norte, nem no Polo Sul, mas sim próximos a esses polos, esses países vão experimentar esse fenômeno chamado Sol da meia-noite. Claro, como eles não estão exatamente localizados no Polo Sul e nem no Polo Norte, mas sim próximos, eles vão ter variações de intensidade da luz solar e de duração dessa luz solar. Alguns países vão experimentar 3 meses, como essa cidade da Rússia, alguns vão experimentar 66 dias, 30 dias, 40 dias, e vai ter uma série de consequências sobre essas pessoas, ok? Então, realmente, isso existe. Então, o que a gente pode entender é que o que pode ter acontecido é que Deus tem alterado a inclinação da terra em relação à região de Canaã e ali essa região experimentar os raios solares por um tempo maior no momento daquela guerra de Josué. Então eu entendo que pode ter acontecido isso. Deus realmente parou todo o universo naquele momento a essa possibilidade, ou então ele utilizou-se do fenômeno de inclinação da Terra, mas ali precisamente na região de Canaã, para que ela recebesse os raios solares por um tempo maior até que Josué cumprisse a sua missão. Então pode ter ocorrido o fenômeno do sol da meia-noite ali em Canaã, certo? Quando a gente se encontrar com Deus e com Josué, nós vamos conversar com ele sobre isso e vamos tirar a nossa dúvida, certo? Então, nós temos aqui mais batalha através de Josué. Os reis aqui, eles acabaram fugindo para a cidade de Maquedá, justamente aqui, certo? Enquanto Josué lutava com eles, enquanto o sol estava parado, usando aqui uma linguagem coloquial. E aí Josué capturou esses 5 reis e os pendurou, os matou e os pendurou em 5 árvores, e depois eles foram colocados dentro de uma caverna aqui em Maquedá. Essa cidade de Maquedá ela acabou sendo conquistada, e Josué também matou o seu rei e todos que habitavam ali. Então, olha só como é interessante.
as próximas cidades que vão ser conquistadas são as cidades do sul de Canaã. Tá aqui Canaã, olha só aqui as cidades do sul, cada cidade aqui tinha o seu rei. E olha só o que a Bíblia diz. Josué matava a todos sem deixar nenhum sobrevivente. O Senhor entregou Laques nas mãos dos israelitas. Destruíram totalmente as cidades sem deixar sobrevivente algum. Perceba que é Deus quem entrega. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. O Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então perceba que o povo luta porque Deus manda. O povo mata porque Deus permite. Ok? Então, Deus chega para Josué. Ele já estava um pouco velho, possivelmente aí na casa dos 100 anos. Ele diz, olha, você está muito velho. E ainda há muita terra para ser conquistada. Mas e aí Deus continua, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. E o próprio Deus fala isso. Então a pergunta que você possivelmente já fez aí na sua mente é por que Deus mandou matar? Realmente essa é uma pergunta difícil para ser respondida. Mas nós vamos tentar respondê-la aqui para que, se alguém perguntar para você, você possa então responder. Então, por que Deus mandou matar? Perceba que a região de Canaã, ela não é um país, certo? Na verdade, ela é um conjunto de federações. Olha só o que diz Deuteronômio 7. São 7 nações, muito maiores do que vocês, muito mais fortes do que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês a destruirão totalmente. Não façam com elas trato algum e não tenham piedade delas. Então essa frase ela saiu da boca de Deus. Então eram 7 federações, cada uma com o seu rei. E cada federação tinha várias cidades. Então o primeiro motivo aqui que a gente entende por que Deus mandou matar é porque Canaã não era inocente. Canaã ela tinha culpa. Qual era a culpa de Canaã? Era uma nação extremamente cruel. O seu exército era forte e bélico. Eram realmente homens maus. Eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses falsos. E ali havia imoralidade sexual. Perceba que Raabe era uma prostituta e não era só essa imoralidade que acontecia, havia prostitutas cultuais ali que se relacionavam sexualmente com homens para cultuar o seu Deus. Muitos desses cultos aconteciam debaixo das árvores, outros aconteciam nos templos. E eles tinham o objetivo também de querer exterminar Israel. Para você ter uma ideia, existia ali um deus chamado de Moloque. Olha só como que é esse deus. Ele tem parece a cara de um leão ou de um boi, a cabeça de um boi, a cabeça de um leão e com um corpo de humano. E aqui, no seu ventre havia uma cavidade. O pessoal colocava fogo aqui na cavidade e o pai ali entregava o seu filho para ele ser queimado e então esse Moloque era cultuado pelas famílias. Perceba que enquanto a criança está sendo queimada, os sacerdotes aqui, demoníacos, estão tocando aqui uma trombeta e outros estão tocando aqui um tambor e outros estão orando e o outro está consagrando. Perceba como isso é demoníaco. Okay? Então, ali havia realmente o assassinato dessas crianças. Algumas crianças e adolescentes
eram utilizados ali para ter relações sexuais com os homens, certo? Então o pai entregava a sua filha adolescente para ter essas relações sexuais. Então, o que nós entendemos é que você é aquilo que você adora. O caráter do Deus que é adorado se reflete no caráter daquele que adora. Então, se nós adoramos Jesus Cristo, entende-se que nós seremos parecidos com Jesus Cristo. Se nós adorarmos Moloque, nós seremos parecidos com Moloque, um Deus imoral, um Deus assassino, um Deus impiedoso. O retrato de Canaã era justamente o retrato de Moloque. Ok? Nós entendemos que a eliminação do povo de Canaã foi uma eliminação cirúrgica. Na verdade, Deus fez uma cirurgia. Percebe que o câncer é a proliferação de células malignas. Então, uma célula maligna nasce e essa célula vai se multiplicando e dando origem a outras células. Então, essa nação maligna, ela nasceu. Consequentemente, se ela fosse se multiplicar, os seus habitantes, eles dariam ali o surgimento de mais cidades violentas, imorais e politeístas. Então, quando Deus destrói Canaã, ele usa Israel para fazer isso, ele está fazendo uma operação espiritual, cirúrgica, a fim de evitar que a maldade se espalhasse pelas regiões vizinhas e que ela influenciasse o seu povo. Ok? Então, Deus tem o direito legal e moral também de tirar a vida. O próprio Jó entende isso quando seus filhos são mortos, são 10 filhos que ele perde. Ele diz que Deus, o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que levou seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jó diz. Então é um erro pensar que tudo que é proibido ao ser humano é proibido a Deus. É um erro, ok? Deus, ele é o autor da vida. Ele tira a vida de uma pessoa como ele quer, como bem ele entender. Porque Deus não deve nada a essa pessoa, ok? Na verdade, a Bíblia fala que todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Todos pecaram e ofenderam a santidade de Deus. Então, ele é o justo juiz que pode fazer o que bem entender. Uma outra pergunta é: a igreja atual ela tem o direito de fazer o que Israel fez com Canaã para exterminar uma cultura maligna? A resposta é não. A igreja ela não tem esse direito de matar, de provocar um genocídio hoje para exterminar uma cultura maligna, porque esse não é o papel da igreja. Exercer a justiça com as suas próprias mãos. Esse é o papel do Estado, como diz 1 Pedro capítulo 2, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal. Então Deus utiliza a autoridade política governamental para punir aqueles que praticam o mal na sociedade. Okay? Então, Deus entregou esse papel para o Estado e não para a igreja. Perceba que no Antigo Testamento há uma revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? É uma revelação que ela vai aumentando com o passar do tempo até atingir o seu ápice, que é em Jesus Cristo. Então, Deus ele quer se revelar aos povos. E como é que ele faz isso? Ele quer dizer, olha só quem eu sou. E aí, na revelação progressiva, ele usa primeiramente Israel para mostrar quem ele é. Quem é que ele é? Através de Israel, os povos entendem que Deus é poderoso, que Deus é justo, que Deus é santo. Revelação progressiva. Aí, isso vai se culminar em Jesus Cristo. Ok? Então, estamos aqui diante dessa atitude de Deus, ele usando Israel
para se revelar às nações. Hoje, ele usa a pessoa do Senhor Jesus Cristo para se revelar às nações e também usa a sua igreja de uma forma diferente. Qual é a forma? Com a pregação do Evangelho. E o interessante é que esse homem, chamado de William Foxell Albrecht, ele não é cristão, ele é um arqueólogo e humanista. Ele diz o seguinte: Israel fez um favor para o mundo em eliminar uma cultura de índole tão doentia. É um grave erro afirmar que todas as culturas, de forma indistinta, devam ser respeitadas ou preservadas, ou que todas elas têm o mesmo direito civil de existir, sem transmitir qualquer problema para a geração futura. Então, realmente a frase dele é bem interessante. Outra pergunta: Israel não deveria respeitar a cultura das outras nações? E aí a gente responde com uma pergunta retórica: o que você acha de preservar esse tipo de cultura? Será que elas fazem bem para a humanidade? O que você acha de preservar a cultura nazista? Ou a cultura dos povos canibais, onde eles comem uns aos outros? Ou a cultura do homem ter mais de uma mulher, a poligamia? O que você acha da gente respeitar essas culturas e não pregar o evangelho para que eles se arrependam? Porque a voz do mundo é: respeitem a cultura alheia, respeitem a cultura do outro. Então, toda vez quando o evangelho chega em uma localidade, o evangelho confronta a cultura do povo. E precisamos de uma cultura redimida. O que é uma cultura redimida? É onde todos os costumes de um determinado povo ele é rendido ao Evangelho de Cristo Jesus. Então, toda cultura ela deve ser rendida ao Evangelho. Ela deve refletir o caráter de Deus. Tudo que um povo faz, todos os seus costumes, toda a sua arte, ela deve ser rendida ao caráter do Senhor Jesus Cristo, deve refletir o seu caráter. Ok? Então, vamos continuar aqui. Todas as culturas são moralmente equivalentes e devem ser respeitadas. É isso que o mundo prega. Mas, realmente, todas as culturas são moralmente equivalentes? A cultura nazista, ela é equivalente à cultura cristã? Creio que não. C.S. Lewis diz o seguinte: se um conjunto de ideias morais não fosse melhor do que o outro, não haveria sentido de preferir a moral civilizada à moral bárbara, ou a moral cristã à moral nazista. É ponto pacífico que a moral de alguns povos é melhor do que a de outros. Justamente. Então, acabamos de responder aqui o porquê Deus mandou matar. E aí, o povo conquista várias cidades e chegou a hora de dividir as terras. Ok? Então, temos aqui a divisão das terras. Primeiramente aqui, a divisão das terras ao leste do Jordão. Okay? Metade da tribo de Manassés, o filho mais velho de José. Ok? Tribo de Gade e a tribo de Ruben ficavam aqui na parte leste. E aqui, qual foi o perigo aqui? É que essas tribos não expulsaram os Jesuritas e os Maacatitas. Não expulsaram. A tribo de Levi, ela não ganhou nenhuma posse de uma região. Na verdade, eles ganharam cidades, mas não região. Ok? Por qual motivo? Porque a herança deles era o próprio Senhor. Eles eram sustentados pelas ofertas do tabernáculo. Então, eles receberam apenas cidades para viver ali. E teve a divisão aqui das terras da parte oeste do rio, certo? Foi repartida por quem? Por Josué, sacerdote Eleazar, e pelos líderes de cada tribo. Como era que ocorria essa repartição?
eles faziam reuniões na cidade de Siló, certo? Ali eles instalaram o tabernáculo, acamparam ali e sorteavam as cidades, as regiões, as tribos. Então essa distribuição das tribos foi dada por sorteio. Lembra de Caleb e lembra de Josué? Eles foram os espiões que Moisés enviou, os 12 espiões para observar essa terra. Somente eles acreditaram que o Senhor ia dar essa terra ao povo. Então, eles chegam aqui e recebem de presente algumas cidades. Caleb recebeu Hebron, certo? Ele já tinha 85 anos quando ele recebeu Hebron. E Josué recebeu a cidade de Timnat-Será, aqui na tribo de Efraim, o outro filho de José. Okay? Qual é o perigo aqui? Os descendentes de Judá, aqui, não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. E os habitantes aqui de Manassés apenas exigiram trabalho forçados dos cananeus. Olha só o perigo aqui. Deus mandou o povo exterminar todo mundo. Só que eles negligenciaram essa ordem de Deus. E por causa dessa negligência, nós vamos ter o livro de Juízes. O livro de Juízes só existe porque houve essa negligência. Porque o livro de Juízes é um livro de opressão. É por isso que Deus levanta juízes para acabar com essa opressão do inimigo de Israel, dos inimigos de Israel. Então, eles negligenciaram isso, consequentemente, essas pessoas que foram preservadas irão se levantar para tentar combater os israelitas, é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, o tabernáculo foi montado na cidade de Siló. Olha só onde é que ficava Siló aqui, próximo a Jerusalém. Okay? Então, eles também criaram cidades-refúgio. Aqui são 6 cidades-refúgio. Essas cidades eram bem localizadas e elas tinham o objetivo de refugiar um assassino. Aquele que matou alguém, mas que não premeditou esse assassinato. Ele matou ali porque alguma coisa aconteceu e em um acidente ele acabou tirando a vida de uma pessoa. Então esse homem deveria ir para ali, para essa cidade de refúgio, para ser acolhido, para que a pessoa, o vingador da vítima, não o matasse. Então ele ficava ali até esperar o seu julgamento e muitas vezes a pessoa esperava o sacerdote que trabalhava na época morrer para que ela pudesse voltar para a sua casa. E aqui nós temos o fim do livro de Josué, onde ele vai se despedir do povo, ele reúne toda a liderança e diz algumas frases interessantes. Ele diz, olha só, não fui eu que conquistei a terra de Canaã para vocês. Na verdade, foi o Senhor. Foi o Senhor que lutou por vocês. Para vocês serem bem-sucedidos nessa terra, façam todo esforço para cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés. Amem a palavra do Senhor. Se apeguem a essa palavra. Estão vendo esses povos que estão aqui no nosso meio? Não se associem a ele. Não abracem a sua cultura. Não invoquem o nome dos seus deuses. Não lhe prestem culto. Adorem somente ao Senhor. Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Fora dele não há outro Deus. Dediquem-se com zelo e com amor ao Senhor, o Deus de vocês. Olha só, se vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, até que vocês sejam expulsos dessa boa terra. E aí ele diz o seguinte: escolham hoje a quem vocês irão servir. Se vocês vão seguir esses deuses aí, os seus antepassados, que serviram no Eufrates, ou o Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Aí o povo diz, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses.
Realmente é isso que vocês estão falando? Pois tudo bem. Ele pega essa conversa e registra no livro da lei de Moisés para ficar como testemunho. E aí então ele morre com 110 anos de idade, e ele é enterrado ali nos montes de Efraim, ali na tribo de Efraim. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado a você entender melhor o livro de Josué. Que Deus te abençoe. Se você quiser fazer alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta nos comentários aí do vídeo. E se você quiser fazer alguma colocação, também você pode fazer. Que Deus te abençoe e que você possa cada dia crescer no conhecimento do Senhor. Até a próxima aula.